científica dos resultados clínicos do tratamento com o método RTA. E quem vai conversar com a gente é a fisioterapeuta Monique Câmara, que tem especialização em fisioterapia e neuropediatria e puericultura, também no método Bobat, vários cursos da RTA, tá? Informação para ser professora da RTA e para ser instrutora também do método. Tá? Então, vamos conversar com a Monique, tenho certeza que também vai ser extremamente interessante o que a gente vai ouvir agora. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pela essa palestra aí, maravilhosa. Então, eu montei uma aula meio dinâmica para vocês, né? Fundamentando o método, como se fosse uma apresentação do método, mas fundamentando, para a gente ver como tem coisas, né, já na literatura que embasam o método, né? Então, eu comecei com uma frase da Mari, diferente, né, que geralmente usa uma outra, mas para vocês pensarem nela durante toda a palestra, né? A respiração é uma experiência corporificada. Toda e qualquer equação relacionada à respiração se manifesta no corpo. Então, tudo que acontecer com o indivíduo, a gente vai ver no corpo, né? E muitas vezes a gente vê até antes, né, da doença em si instalada. Só para a gente relembrar, né, eu coloquei aí para a gente ver a complexidade, né, da disposição dos músculos, né, que a gente tinha, né, essa visão de que respiratório era só o pulmão, a gente só pensava em parênquima, mas existe toda uma estrutura ao redor, né, nessa parede, e a gente vai ver nos artigos que tem esse olhar, anos depois da Mariângela, mas tem esse olhar, que é muito mais complexo do que só o parênquima pulmonar. Aí os músculos motores primários, só para a gente relembrar, né, que é sempre bom, a disposição deles, inclusive eu vou falar muito desses cervicais aí também, e como isso tudo funciona em conjunto, né? A mobilidade costal, da mobilidade do diafragma, isso tudo só para refrescar vocês, para a gente poder raciocinar em cima dos artigos e dos pacientes. Então, recapitulando, né? As coordenações respiratórias se desenvolvem sobretudo na fase de desenvolvimento infantil, né? Sensório-motor, né? A gente pensa muito na questão do primeiro ano de vida do motor, mas é uma fase muito importante para a questão respiratória também, né? Porque toda aquela movimentação da criança, o rolar, né, o dissociar, ele tem um propósito nisso também, né? De baixar a caixa torácica, que a Mari sempre fala, de levar as costelas à obliquidade, alongar essa musculatura respiratória. E a gente sabe que muitos dos nossos pacientes, eles não passam por essa experimentação, por esse preparo, né, para respirar. E tudo isso vai ter um preço lá na frente, né, que a gente vai ver isso nos nossos pacientes e vamos raciocinar junto com o que a gente tem aí. Esse primeiro artigo foi muito interessante porque eu nunca tinha visto essa abordagem, né, relacionada à questão respiratória, mas é um artigo de 2018, levantando a influência da questão socioeconômica na função respiratória, né? Ele mostra, né, que por conta do ambiente, da má alimentação, do que elas são expostas nessas crianças, né, com baixo poder aquisitivo, a poluição, ao cigarro, né? Levanta estudos que dizem que quanto menor, né, a sua formação tem menos, né, menos essa intenção de não fumar, né? Então existe mais fumante no meio, né, socioeconômico mais baixo. Então essas crianças são expostas ao cigarro e outras drogas, né, muito cedo. E ele fala que é uma idade ouro, né, que isso é importantíssimo a gente levar para a vida. Que a infância é a idade ouro pulmonar, né, até a adolescência. Eu usei esse termo, né? É um momento que tem o desenvolvimento pulmonar, de remodelação alveolar. Então, tudo que acontece na infância vai repercutir nessa criança, né, na fase adulta até. E ele diz que a maioria das doenças são iniciadas na infância, tanto que ele levanta até a asma e o DPOC tendo origem lá na infância do que essa criança é submetida. Então, se você tem uma exposição, né, a agentes inflamatórios, né, poluição, cigarro,
quadros infecciosos de repetição, que muitas dessas crianças a gente banaliza, né, pelo fato de elas não internarem, algumas crianças, estou falando das crianças típicas, né, mas a gente tem uma característica muito grande, né, são crianças que estão sempre inflamadas, sempre com o nariz escorrendo, até o pessoal brinca com isso, mas elas estão em processo inflamatório, né, ali, constante. Isso gera um remodelamento negativo, né, ruim, né, pulmonar, que pode trazer mais comorbidades numa fase avançada. Esse acho que é bem interessante, eu nunca tinha visto essa abordagem, eu trouxe ele para vocês falarem, ele aponta os três, né, pilares desse prejuízo socioeconômico, seria a poluição, o tabaco e a má nutrição. Ele também fala que a menina, pelo fato dela se desenvolver mais rápido, ela é menos acometida. Então, questão socioeconômica, os meninos são mais prejudicados e são os que mais sofrem esse impacto respiratório. Esse de baixo é um artigo muito interessante, é um artigo francês, ele é bem completo, nada que o Google não nos ajude a traduzir, mas ele é maravilhoso, ele é bem completo na questão da fisiologia do envelhecimento pulmonar. Então, o que ele traz para a gente? Que esse declínio pulmonar, né, com a idade, ele não é linear, né? Ele tem fatores externos que podem acelerar ou reduzir, né? Ele chama a atenção que o pulmão ele não é só troca pulmonar, ele também tem ação não respiratória. Vocês vão ver que esse é um artigo de 2002, mas tem artigos mais novos e vocês vão ver que chamam a atenção para essa questão da função não respiratória pulmonar. Ele diz também que o volume diminui, né, com a idade, mas a capacidade pulmonar é mantida. O que ele quer dizer? Como todos os outros vão dizer a mesma coisa. Que, na verdade, o processo de envelhecimento ele prejudica mais a parede do que o parênquima. Então, são as estruturas ao redor que são mais prejudicadas do que o próprio pulmão. O que nos chama mais a atenção para a gente não focar só, né, no parênquima, mas pensar no que pode estar prejudicando o indivíduo externamente. Eles também chamam atenção para a questão do tamanho. A maioria dos artigos agora que falam sobre fisiologia do envelhecimento, né, da fisiologia respiratória do envelhecimento, fala dessa relação com comprimento de tronco e função pulmonar. E tem outros artigos maravilhosos aí que vocês vão ver que tem uma explicação muito importante sobre isso. É preciso ter esse reequilíbrio, né, entre tórax, coluna, né, e abdômen, para funcionar o sistema respiratório direito. Ele chama a atenção para isso, que essa perda de comprimento vai impactar diretamente na função pulmonar e que no adulto, anualmente, né, eles vão perdendo 0,5 centímetros em média por ano. Então, eles têm uma perda de comprimento de tronco, que a gente vai entender o porquê também. E ele chama atenção também pelos prejuízos que acontecem muscular, que você tem uma perda elástica, né? Tanto muscular, um enrijecimento de parede, que tem uma calcificação óssea, né? As próprias vias aéreas, né, são enrijecidas, perdem a elasticidade. Isso tudo vai prejudicando a mobilização de volume. Então, esse processo, lógico, isso pode ser diminuído com atividade física, mas uma atividade física pensando nesse sistema, que a gente vai ver o que acontece também quando a gente expõe um paciente desse a uma atividade física sem esse cuidado, esse olhar. Mesmo sendo uma técnica maravilhosa, trouxe um exemplo bem recente, consegui encaixar nos 45 do segundo tempo. O que acontece quando a gente não presta atenção nisso? Isso tudo, todas as alterações que acontecem, né? A partir dos 25 anos, com maior pico aos 50, então não é tão idoso assim essas alterações acontecem. Isso tudo vai levar o indivíduo a um aumento de carga, porque se ele tem um tórax rígido, né, coisas restringindo a mobilização de ar, ele vai ter que usar musculatura acessória, ele vai ter que aumentar a frequência, e isso automaticamente ele já tem uma carga aumentada simplesmente pelo fato de envelhecer, se ele não se cuidar nessa questão, né, de preparar esse tórax. Então a gente vê que começa lá da infância e a conta chega na fase adulta. Então a gente tem que pensar no preventivo, né, dessas nossas crianças com doenças e que até pouco tempo a gente já está mudando, mas que a gente achava normal uma criança viver doente,
ainda mais quando entra na creche, entra na escola, né? Isso é um pouco banalizado. Mas trouxe esse artigo para vocês pensarem que quanto mais processos inflamatórios essas crianças têm, mesmo as típicas, mais remodelamento vai ter ali de forma negativa, ruim, podendo gerar um preço bem alto lá na frente. Né? Então, se você tem um prejuízo, né, nessa distensibilidade pulmonar, você vai precisar de uma sensibilidade maior para ventilar esse pulmão. Então, eles vão fazer muito mais força para isso. Esse outro artigo, né, ele fala do impacto do envelhecimento no exercício, que é exatamente tudo que eu falei agora. Então, se você leva em consideração que você tem uma perda, né, alveolar, os alvéolos estão, né, perdem elastância, né, você tem uma força muscular reduzida pela perda muscular, eles têm perda muscular, ainda tem alteração cardíaca, né, ainda tem alteração metabólica, neurológica, resposta lentificada, hipoxemia, hipercapnia. Então, você tem uma alteração sistêmica pelo próprio envelhecimento e você expõe o indivíduo ao exercício. Né? Então, só o sistema dele, se ele não estiver preparado, já está em sobrecarga. Né? Então, quando a gente coloca esse indivíduo em sobrecarga, mais carga, né? Se você não pensar nessa questão de tórax, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Ele também chama atenção, ele usa até essa frase mesmo: o envelhecimento afeta a mecânica da parede torácica mais do que tecido pulmonar. Então, a gente tem, né, esse artigo não é tão novo, mas tem mais novo lá na frente, que é de 2004. E ele chama atenção que todos os artigos mais recentes têm chamado da questão do que o pior, né, no indivíduo adulto, que denota uma desvantagem diafragmática, é a hiperinsuflação. Então, toda essa alteração de caixa favorece o aprisionamento, né, e que isso vai atingir diretamente o funcionamento do diafragma, prejudicando todo esse sistema. Então, a gente vai ver alguns artigos também falando da questão da reabilitação pulmonar, que tem esse foco só de parênquima e de extremidades, e que acaba impactando numa sobrecarga e prejuízos até para o indivíduo. E é um questionamento até dos maiores conceitos da reabilitação pulmonar. E ele fala uma coisa interessante também, que vai de encontro ao RPA, né? Que quanto menor trabalho para inspirar, menor o trabalho, que é óbvio, né, para a gente agora, menor o trabalho da musculatura acessória inspiratória. Então, ele diz que o foco, isso em 2004, mas a Mari fala isso há muito mais antes, é você diminuir o esforço para inspirar. Então, você tem que facilitar a ins, né, para diminuir a sobrecarga na musculatura acessória. Então, um artigo aí, que é todos eles são referências, né, na reabilitação e na respiratória. Trouxe ele para a gente discutir em cima. Aí a gente vem para os nossos pacientes, né? É um Down, né, com várias cirurgias cardíacas, intestinais. E o que acontece? Tudo que eu falei, né? Se a idade da infância, né, é a ouro, de remodelamento, né? Então ele já tem uma alteração de tônus, ainda tem uma aderência enorme, né, abdominal, e a gente sabe dessa relação tórax-abdômen. E se você tem uma perda de continuidade abdominal ali, você não tem nada que sustente esse tórax. Já vai lá para cima pela hipotonia, mas você ainda tem uma incisão ali. Você vê até pela expressão, né, como é que fica mais caída, né, porque tudo desaba. É uma coisa que eu reparei muito no caso vou trazer crianças típicas também para a gente discutir, mas na neuro eu acho que é muito não levado em consideração a expressão da criança. Né? A criança fica apática, boca aberta, sem expressão, e muitas das vezes eu notei, né, que isso era um esforço, porque ela não tem nem energia para se movimentar, né? Isso muitas vezes é deixado de lado. A gente espera ver uma frequência aumentada, uma retração de fúrculo, um abatimento de asa, uma coisa mais extravagante, mas na maioria dessas crianças de neuro isso é muito sutil. Quando chega a esse ponto, é ponto de internação, porque ele já não está dando conta. Mas essas crianças dão sinais muito antes de que algo não está certo, né? Que está demais, eles não conseguem ventilar. Então a gente vê um tórax bem elevado, né? Eles não movimentam a cervical, que a gente vai discutir sobre isso, uma questão super, né, direta, né, do controle de cervical. E no final já uma criança mais para sentada, porque hipotônico você sabe que gosta de ficar deitado, se deixar só chora e não quer fazer.
e ele mais sentado, evoluindo com uma movimentação, até reclamando, né? Mas sentadinho, é um tórax bem mais baixo. Essa é uma criança típica, porque é fácil falar dos neuros, né? Mas quando você traz uma criança típica, é uma criança de refluxo. Um simples refluxo. Simples não que ela tem um refluxo do mal, mas um refluxo. Uma criança típica que, quando a gente chega, a gente pensa até em uma neuro, né? Porque ela tinha uma hiperextensão. Não botei o vídeo, porque eu tenho muita foto, ia ficar pesado. Mas se vocês repararem na perninha dela, em prono, ela ficava numa hiperextensão, uma extensão de membros inferiores, que ela não se movia. Daí ela ficava uma fixação escapular ali, de cintura, ela não movimentava o rosto. Você vê até que ela ficava até meio estrábica na posição ali da primeira, né? E ela se fecha, tem uma tendência a fechar para o lado esquerdo, tem até menos volume no lado esquerdo, se vocês olharem a primeira foto. Ela ficava completamente nessa postura aí fixada e movimentos só nesse plano, não fazia nenhuma apreensão. Ela já tem 6 meses, ela não levava nada à boca, não experimentava nada e só ficava nesse jeito. Uma criança que vem aquele relato que não gosta de colo. Por que não gosta de colo? Quando você põe uma criança dessa de colo, ela tende a se jogar para trás. Ela não encaixa no nosso corpo, né? E ela quer ficar, ela quer ter o contato. Se você vê no olhar que ela quer, mas ela não consegue, isso gera uma irritação, que muitas vezes nessas crianças são confundidas com fome. Então a família ofertava muitas vezes mamadeira, muita água, e era assustador ela bebendo água, porque ela não conseguia sincronizar a respiração com a deglutição, que é um risco para broncoaspiração, por isso muitas dessas crianças internam. Ela não internou. Me chamaram aos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu segurá-la em casa. E ela evoluiu muito bem, ela tinha um estridor horroroso, que acaba, até que o pediatra dela é bem informado, mas acabam dizendo que isso é normal, né? Isso é normal, é maturidade, vai melhorar. Mas muitas vezes tem uma restrição mecânica ali. E por conta dessa oferta, né, de confusão, do desconforto, da irritação, e ela é muito alérgica também, ela ganhou peso e ela está acima do peso, então é mais uma restrição ventilatória. Então ela está acima do peso, totalmente restrita, numa hiperextensão, ainda tem um refluxo que com certeza piora com ganho de peso. E aí depois ela mais funcional, né, com uma flexão já de membros inferiores, ela tentando empurrar, uma mobilização melhor de cervical, ela prestando mais atenção na gente, né, explorando o meio, muito mais calma, né, porque é comum a gente observar nessas crianças uma agitação muito grande por conta do esforço. Isso também acaba a gente banalizando, mas é um sinal de esforço. Muitas dessas crianças são agitadas e depois que a gente melhora, né, esse desconforto, elas acalmam e ela ficou super calma. E ela sorria, interagia e falava e diminuiu. Apesar da família ainda ter a ânsia, né, de dar qualquer choro à comida, mas ela mesma diminuiu a oferta de mamadeiras, águas e etc. Né? Aí ela bem mais funcional, já dissociando, buscando brinquedo, né? Um refluxo, né? O estrago que faz. Imagina essa criança lá na frente poderia ser confundida com uma neuro, né? Achar que ela tinha alguma coisa além do refluxo, mas a princípio é uma criança alérgica com refluxo intenso. Nada mais justificaria o que ela tem. Aí, né? Essa da esquerda é uma criança que não está fechado o diagnóstico, mas tem alguma síndrome associada, mas uma criança que chegou muito parecida com a bebê anterior. Ela chegou no hospital com um esforço, com uma hiperextensão que você passava todo o antebraço por baixo dela. E já queriam VNI, tubo, aquela coisa, né? E a gente fica meio, né, falando sozinho e você chega e fala, gente, isso é mecânico, isso é mecânico, isso é mecânico. Dá um minutinho, deixa eu entrar nela, por favor. E na época tinha uma equipe bem empenhada, nem todos tinham, alguns já fizeram até o curso depois, né? Nem todos tinham ETA, mas querendo aprender. E a gente passou o dia trabalhando com ela, em menos de 24 horas a gente tirou oxigênio, nem para VNI ela foi. Em 3 dias ela recebeu alta. E foi acompanhada, depois eu até passei ela para a Mônica, assistindo também.
porque na época eu não tinha o Bobat, né? E ela tinha uma questão neurológica bem importante e eu me senti com falta de recursos e passei para a Mônica. Essa menina já está até andando. Aí ela já tinha 1 ano já. E bastante limitação funcional, né, por conta da hiperextensão. Independente da ela tinha uma história de até hoje a gente não sabe. Que ela até para o fundão foi e não sabe o que é. Ela tem uma imagem no raio-x, uma bola. Pensaram até em uma telectasia circular, mas que na bronco não aparece. Algo inexplicável, né? Então, e ela faz umas restrições e umas descompensações, mas ela evoluiu super bem. Não sei se a mãe, porque também ela abandonou a Mônica logo depois, começa a andar, né? Então eles acham que já é o suficiente. A gente não sabe o que aconteceu, assim, se descobriu o porquê dessa mancha, o que seria. A gente não sabe, e a mãe também nega a síndrome e não investigou. Então, para a mãe, ela acha que é uma criança típica, mas a gente vê que ela tem várias alterações. E essa da direita é uma criança típica, com apenas um alérgico. Aí a gente fala da questão do que eu falei lá do socioeconômico, daquele artigo, de uma questão de, na verdade, ele até tem a família tem um poder aquisitivo bem alto, mas a questão do processo inflamatório de repetição, que muitas vezes é banalizado. Então, é uma criança típica que fazia quadro de respiratório de repetição e não era acompanhado, né? Essas crianças mereciam ter um pneumo em conjunto, mas geralmente os pediatras não passam, raros que caminham para pneumo, mas meninas têm uma média 3 a 4 pneumonias assim, em 1 ano. Então isso levou a uma deformidade de tórax, né, por conta do esforço, e uma restrição ventilatória, que a gente sabe, a gente vai ver em artigos já falando sobre isso. Se você tem um rearranjo desse tórax, isso vai repercutir diretamente no funcionamento do diafragma. Então daí saem, né, as deformidades torácicas numa criança típica, que não era para chegar a esse ponto, mas que chegou tardiamente para a físio. E a gente fica preocupado porque é uma criança que bate na emergência direto, e em 2 anos ninguém encaminhou para uma fisiorrespiratória, ninguém encaminhou para um pneumo para saber o que está acontecendo, em 2 anos, né? É uma falha nossa até porque é uma criança que não tem secreção, faz pneumonia, resolve e não tem secreção. Então, esse tipo de criança que passa batido na fisioterapia convencional, porque vai chegar no consultório, vai auscultar, não vai ouvir secreção e vai ver história disso aí, e ninguém trata. Acha que a gente escuta muito, né, que o que está deformado não se modifica, e a gente sabe que modifica, ainda mais numa criança, né, que é muito mais maleável. E se torna uma criança extremamente, não sei se ela está aí, mas eu passei ela para Simone, também esse menino, eu não tinha o Bogut na época também, mas tinha um comprometimento, apesar de típico, apesar de até ativo, mas ele tinha um comprometimento motor muito grande. Ele não tinha, a gente tem uma relação muito grande, né, de musculatura de tronco cervical com as reações de equilíbrio e retificação. Ele não tinha, ele tinha uma marcha completamente em bloco. Ele tinha medo de brincar, ele tinha medo de queda, com certeza porque ele sentia, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, foi um dos primeiros, mas com certeza ele tinha insegurança porque ele não tinha musculatura para isso, para se organizar, para se corrigir, né, numa exposição à queda. Então é uma criança que até no parquinho ele não explorava todos os brinquedos, tinha pavor de balanço. A Simone falou que ele teve muito medo de usar rede, usar recursos, né, que colocavam instabilidade. Mas uma criança típica, então há o prejuízo, né? Aí essas crianças chegam pra gente como não gosta de brincar, não gosta de futebol, não gosta disso, não gosta daquilo, porque na verdade ela tem medo, ela não consegue. E é uma criança típica que a gente vê como a questão respiratória prejudica numa socialização mesmo, né? Essa criança. São crianças bem assustadas. Criança típica também, né? Aí a gente tem essa relação nos artigos que falam, né, da questão direta do comprimento de tronco com a função pulmonar. Vocês olham que é um bebê alérgico, uma família com histórico de asma bem importante. Com certeza ele vai ser um asmático bem punk. Que internou também, pai médico, mãe enfermeira, então são bem
bem informados, rapidamente pediram ajuda. E depois da intervenção da gente, ele não internou mais. Ele se desenvolveu muito bem, ainda conseguimos colocar ele para andar no aniversário de 1 ano. Vocês veem na primeira como comprometeu o comprimento de tronco. Praticamente ele tinha tórax e pelve, né? E nem o glúteo dele se desenvolveu, né? Ali, acho que eu comecei a ter dele com uns 4 meses, eu acho. Foi até 1 ano. Então, assim, ele teve é extremamente irritado, extremamente choroso, aquela criança que fala, ele não tolera o toque, ele não tolera o colo. Muitas dessas crianças, a gente às vezes atende no chão, com tapetinho, com brinquedo, porque ele não tem essa flexibilidade, né, esse entorno para chegar no colo. Pelo menos eu, né, que eu tenho a experiência da Mari, às vezes eu começo ou na perna ou no chão. Algumas agora eu até consigo já, de cara, já botar no colo, mas são crianças extremamente irritadas e às vezes tem que achar uma posição que não estresse ela tanto, botar para dormir, para conseguir chegar lá onde você quer. Então a gente foi desempactando o tronco, reposicionando, né, as costelas anteriormente, porque ele ainda não tinha obliquidade, e aí ele foi se desenvolvendo até chegar a essa postura bonita. Aí eu já tinha o Bolt, né, aí a resposta fica um pouquinho mais elaborada ao RTA, porque a gente precisa dessa integração, né, da função não respiratória dos músculos, né, para poder consolidar o que a gente ganha, né, com essa impactação, reposicionamento e tudo isso. Então, uma criança que a gente conseguiu botar que poderia ter um atraso absurdo se a gente não tivesse. Inclusive, um desenvolvimento do glúteo. Agora já tem até bumbumzinho, né? Que não estava desenvolvendo, não estava usando, né? E até o pegar no colo, né? A gente foi orientando, porque acaba que, vendo a foto, eles encaixam, né, muito embaixo, e a criança começa a socar ainda mais. Então, tem toda uma orientação até de cuidado com essas crianças. É uma criança típica, né? O trabalho que dá de orientação, desenvolvimento, que provavelmente não encaminhariam para físio, porque uma criança, ok, alérgica, que vive internando, mas que depois de resolvido, vida que segue, ninguém dá atenção para essa questão por ser típica. Mas tem um atraso motor aí. Outro refluxo, né? Para você ver aí, pessoal, botei para vocês verem se for um atendimento só. É só a luz, tá? Do local que estava no hospital. Eu só lembrei de acender a luz na segunda foto. Mas a hiperextensão, a impactação que dá para ver lá um pouquinho, né, do pescoço, a retração interescapular, o estrago que faz, que é a tentativa de liberar, né, de alívio, isso não volta sozinho. Isso não volta sozinho. Isso, você vê que num atendimento hospitalar, que isso foi na internação, como você pode evitar que chegue ao ponto daquele menino, né, de não desenvolver um glúteo, ou do outro de deformar o tórax. É uma criança que muitas vezes não tem tanta secreção, né? Então, assim, são crianças que não são vistas no meio, né, hospitalar, que é aquela criança que está em área ambiente, que não tem secreção, que está ali só tomando a medicação. Então, essas crianças passam batidas e muitas delas não são encaminhadas, não são acompanhadas, e depois de várias internações, quando geram algo pior, é que vai chegar para a gente. Então, pensando no que a gente ouviu dizer do remodelamento, isso é muito prejudicial para essa criança, e é um refluxo. Então, o que a gente viu, olhando os pacientes, tudo que a gente tem de literatura, né? Que as mudanças na forma da parede torácica, aumento de carga imposta ao sistema respiratório, modifica o volume pulmonar, a velocidade do fluxo respiratório. Então, qualquer alteração que eu tenha nessa caixa, esse complexo, eu modifico diretamente o volume pulmonar e a velocidade do fluxo, né? Aprisionando o ar aí e gerando uma série de sobrecargas nesse sistema. Chamo a atenção para vocês, para relembrar, né, que a função mais importante, né, podemos dizer, dos músculos acessórios é a estabilização da caixa torácica. Então, se você deixa esse paciente ficar em esforço, né, usar essa musculatura para outra função, você está diretamente afetando a estabilização da caixa torácica, então você desorganiza todo o sistema, se essa criança está em esforço, usando essa musculatura, né, para poder compensar a sobrecarga ali, você está tirando ela desse propósito, né, de estabilizar. Na verdade, ela fica sobrecarregada, então ela encurta, ela não consegue mais estabilizar a caixa torácica, vai levando o paciente à deformidade. Então, muitas das deformidades
acredito que até em neuropediatria são causadas pelo excesso de esforço ou até iatrogenia nossa, por sobrecarga nesses pacientes, sem levar em consideração o que está acontecendo naquele corpo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu tive o cuidado de botar crianças típicas também, porque mas trazendo a neuro, porque isso é muito banalizado na neuro também, nessa questão de deformidade, né? A gente acha que está estruturado, não dá para modificar. O nosso corpo tem um sistema de percepção de carga, né? Quando você muda de postura. Então, na verdade, quando você se inclina, ou você roda, ou você vai fazer uma atividade física, existe um rearranjo aqui muscular, né, para você manter aquele volume, para você tentar gastar o mínimo de energia possível. Se você tem um desequilíbrio de forças, que é isso, que é a base do método, você tem uma desorganização disso, você perde volume, você faz fechamento, né? Algo ali, né, não deu conta do recado e você vai fechar, e você vai gerando as deformidades com as sobrecargas. Então, deixei essa imagem também para vocês pensarem nessa questão dessa reorganização, porque existe, né, uma linha muito forte hoje de não botar a mão, né, na neuro, e isso tem gerado mais deformidade nas crianças, porque você não protege onde ela não consegue sustentar. E vou trazer até um caso para vocês daqui a pouquinho de uma criança típica. O que aconteceu? Quando não se deram o cuidado de proteger aquela área que ela não sustenta. Aí eu trouxe aí, né, mais artigos para vocês, né? Esse primeiro também né, da questão do impacto do envelhecimento. E o que ele vem trazendo aí para a gente? E as alterações, tudo que a gente já falou agora, né? O que é importante você olhar na fisiologia do idoso, né? Alterações estruturais, né? Que tem um preconceito, né, com essa questão postural, mas todos os artigos têm essa relação, postura e alteração torácica com função pulmonar, todos os estudos estão apontando para isso. Então, ele chama a atenção, né, da relação da função com alterações estruturais, mudança da mecânica direta, né, com mudança do volume, né, e isso vai reduzir a eficiência da troca, você tem um comprometimento aí, né, eles têm alteração, né, de impulso e controle ventilatório, tem um envelhecimento, né, cerebral mesmo, né, então você vai ter uma resposta lentificada do sistema nervoso. E também com o envelhecimento você tem uma perda da tosse mesmo, da deglutição, da proteção de vias aéreas. Então, você tem um envelhecimento todo de caixa, um envelhecimento de resposta neurológica e você tem ainda um comprometimento, né, de deglutição e tosse, que a gente põe uma interrogação se realmente é uma perda ou se esse sistema todo alterado, né, desfavorece essa função. Né, chama atenção para a redução dessa questão elástica do tórax e o que isso vai fazer, que é muito legal, né, esses artigos novos de reabilitação, como ela tem falado, eles têm levantado um olhar maior para a hiperinsuflação como o pior vilão do sistema respiratório, por conta do achatamento do diafragma, né, e o colocar, né, numa situação bem desfavorável esse diafragma. Então, ele fala dessa questão, por conta dessa rigidez, né, dessa restrição do envelhecimento, você leva a uma hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação, ele fala como aumento do trabalho abdominal, porque na tentativa de baixar essa caixa, mas a gente sabe que isso é aumento de tensão abdominal, que provavelmente até isso que deu uma derrubada nos idosos aí no Covid. Então, ele já tem uma tensão abdominal prévia, né, uma disfunção do diafragma prévia e de repente vem algo que detona essa musculatura, né? Então é um artigo que vem falando isso também, né, que é mais ou menos o que eu já falei. Tem alguém com áudio aberto com uma música ainda. Olá, Enfim, minha filha está cantando. a filha está cantando, mas tudo bem. Esse outro artigo é muito interessante, muito legal, foi um achado, esse da caixa torácica. É um artigo recente, de 2018. Eles pegaram cadáveres e já estavam, né, suspeitando dessa relação tórax-tronco. E eles perceberam, né, mudando os cadáveres de posição, que existe uma relação somente da caixa torácica
distribuição de cargas impostas. Então, a caixa torácica ela tem um papel também de diminuir a pressão nos discos vertebrais. Então, isso leva a gente lá para o RTA, por que as nossas crianças impactam, né, também a questão posterior. Se você tem um desarranjo, que você perde volume, que você altera a deformidade, a formação da caixa torácica, você implica diretamente no aumento da carga no disco intervertebral. Ele fala até que em repouso, a caixa torácica, né, com o volume, né, com toda a sua estrutura, ela suportaria até 62% da carga imposta ao tronco. Então, se você não tem um olhar para esse volume, que o volume pulmonar é que dá estrutura a esse tronco, é o que mantém essa caixa torácica nivelada, é o que suporta a carga, não permitindo uma sobrecarga na coluna, né? Se você tem uma alteração e você faz uma atividade, né, principalmente em rotação, inclinação, e você não tem esse cuidado de manter ventilado, você gera uma impactação direta no disco, né? Por isso que nossas crianças impactam. E você pensando numa criança que já tem alteração de tons, ela deforma em rotação, inclinação, né? E aí gera as deformidades de coluna. Então, assim, tá aí um artigo que não é do RTA, que é né, uma das referências aí de respiratória, né, dos Estados Unidos, falando que tem que se dar atenção, né, para essa conformidade tórax-coluna, porque isso pode comprometer a coluna e gerar deformidades. É bem interessante. E ele chama atenção por essa importância da caixa torácica na limitação de carga da coluna, né? Esse outro artigo de cima à direita, ele fala da mudança de postura de novo. Os artigos são bem parecidos, mas eu trouxe os mais importantes e conceituados para você, né, que eles chamam a atenção sobre a atenção no idoso, sobre a postura, né, que a gente deve levar em consideração, né, o aumento da lordose cervical, da cifose e da flexão do joelho. Por que ele leva em consideração isso? A gente já viu, né, que toda essa conformidade aqui vai repercutir na coluna, vai repercutir no volume, mas ele chama atenção para a questão da queda no idoso. Porque se você tem uma alteração de cervical, né, uma impactação de coluna, isso tudo impacta, né, na questão do olhar, né? O idoso perde esse olhar horizontal, né? Ele vai começar a olhar para baixo. Isso vai atrapalhar ele até no deslocamento. Então, por isso que nossos idosos caem muito. Eles perdem a reação de retificação e equilíbrio e eles não têm o suporte visual também. Então, ele chama atenção para essas alterações posturais que é preciso lidar, né, dar atenção a isso e corrigir isso, né? Inclusive, uma paciente minha me contou que está muito feliz que ela conseguiu ir no mercado sozinha, atravessar a rua. Então, olha como é que se impacta, né, na vida da pessoa. Ela não conseguia atravessar a rua. Provavelmente porque ela não tinha, né, mobilidade cervical, né, e segurança para atravessar uma rua, né, porque eles viram em bloco e devagar, né. E esse outro artigo de baixo é também das referências de reabilitação pulmonar. E ele vem trazendo o seguinte fechamento de tudo que a gente já falou aí, né? Que a reabilitação pulmonar, ela tem melhorado a capacidade de realizar exercício, mas isso não significa melhora da função pulmonar. Que para melhorar a função pulmonar, você tem que pensar em cinemática de tórax, em mobilidade do tórax, que é o que a gente busca o tempo todo no RTA, né? Liberar o tórax, né? Mobilizar as costelas, liberar o diafragma, né? Então, ele relaciona isso que está diretamente ligado. Você só melhora a função pulmonar se você melhorar a mobilidade torácica. Ele repete tudo que a gente já falou agora. Ele é interessante que ele fala da integração tóraco-abdominal, né? Se a gente não escrever, alguém vai roubar o RPA da gente. Mas ele fala diretamente dessa integração do diafragma com o abdômen, então que é importante melhorar essa relação e chama atenção para a hiperinsuflação, que seria a parte pior, né, no idoso, seria a hiperinsuflação. E o mais interessante, ele levanta a hipótese e testa, não fala qual, mas ele usa uma técnica manual para a liberação do diafragma. Ele usou a ultrassom e pletismografia após uma terapia manual de liberação diafragmática
e teve uma resposta significativa, melhor do que a reabilitação pulmonar em si. Aí é o exemplo que eu dei agora. Quando você, uma criança, né, ela tem fibromatose, tem asma, mas não é uma neuro, né? Então, ela está na fase de adolescência, ela estava enrolando para fazer a fisio, tinha umas semanas sem fazer, eu estava naquela fase complicada de adolescência, não quero mais, e entrou para o Pilates, né? E ela começou a sinalizar que algo não estava legal no Pilates, algum exercício que ela não lembra, pelo fato que aconteceu, ela deu um apagão nela, até que ela sinalizando que estava incomodando, mas a gente tem, né, aquele pré-conceito com o adolescente, começou a achar que era frescura, porque é assim mesmo, que ela não queria fazer, e ela simplesmente lembra do desequilíbrio de força, ela tem uma escoliose importante, não deram atenção para essa perda de volume que ela tem, ela desabou completamente a coluna, ela impactou a coluna, na hora do exercício ela deu um grito tão forte que a mãe é enfermeira, a mãe achou que ela tinha feito um pneumotórax, de tanto que ela gritou de dor no momento da atividade. Então, assim, foi um atendimento, saí, lógico que ela tem uma memória muscular, ela vinha sendo tratada, né, desde março, fevereiro desse ano. Então, em um atendimento a gente corrige o estrago, mas olha o que a gente pode fazer numa criança que nem tem, né, um tórax, um tônus significativamente alterado. Imagina o que a gente faz nas nossas crianças de neuro, quando não se dá importância à história, a esse volume, e ainda mais que a criança tem uma questão sensorial e a gente acha que tudo é choro, é irritação, e não leva em consideração o que a criança está dizendo para a gente. Então, trouxe esse caso bem recente para vocês, que pode acontecer, né, desse desequilíbrio de força. Aí são crianças, né, um Down, esse Down, várias cirurgias cardíacas. Esse primeiro foi muito interessante, porque a mãe veio com um relato que falaram para ele que era normal ele viver secretivo pela hipotonia, e em 2 sessões a gente zerou a secreção dele, aí teve até uma live, eu não lembro qual foi, acho que foi da Aline, que a mãe mandou um relato dele falando que ele tinha, até na escola, a atenção, o desenvolvimento dele tinha melhorado. Porque é o que a Mari fala, né, é o combustível da gente. Se você não respira bem, não sobra nada para você fazer as outras atividades. Então ele já estava ali, né, deformando o tórax. Se deixasse, ele ia deformar muito mais esse tórax, né? Ele melhorou, mas eu acabei não tirando a foto do depois. E essa foi a primeira criança que eu percebia a melhora de tórax, porque a gente vem com aquela coisa de que depois de deformado não dá para fazer nada, né? E essa criança não tinha o intuito de melhorar o tórax dela, foi uma das primeiras que eu atendi após o básico. É uma cardiopata bem grave, que desaturava e ficava cianótico no atendimento facilmente. Ela até apagava nos atendimentos. E até que um dia ela chegou para mim, eu olhei e falei, ué, cadê o carinato dela, né? De tanta cirurgia cardíaca? Sumiu completamente. Então, assim, uma criança, né, que tem alteração de tônus, é cardiopata, e tem a questão, né, de gasto ali já, né, latente, como cardiopatia, mas dá para mudar o tórax, né? Imagina as que não tem isso. E aí vem aquela coisa do idoso, né, que a gente acha que não dá para fazer, mas só dá para fazer em criança, né? Idoso a gente não tem o que melhorar, porque já está calcificado, enfim. Então, se todos os artigos falam que se você melhora a conformidade da caixa torácica, você melhora a função pulmonar, você melhora o volume pulmonar, e se a gente melhorar o que puder, né, nesse idoso, a gente está melhorando, né, até a qualidade de vida, e eles fazem uma relação dessa alteração de tórax com mortalidade, você está dando mais anos de vida para esse paciente. Aí eu trouxe a paciente, que era só uma escoliose, para vocês verem, né, na prática, como o volume pulmonar ele modula, né, ele define o tórax, o tronco da pessoa, né? Então, é uma criança atípica, e quando você melhora o volume, né, e reorganiza esse equilíbrio de forças, olha como o tronco melhora. Então, é muito difícil a gente melhorar um tronco, né, levando para 1000, se você não melhora volume, né? Então, você vê que uma postura dessa ali na primeira, numa criança típica, apenas por alteração respiratória.
né, causada pela escoliose. Né, vocês veem até na primeira foto, se vocês conseguirem abrir bem, você vê as vértebras todas, né, com a impactação que ela tem de coluna ali. E quando você libera, né, como ela encaixa. Uma outra criança, essa criança da Fernanda, é uma outra criança cardiopata grave, gravíssima, de já ter semana que ela podia tomar um banho por semana, nesse nível, de tão grave. Hoje ela nem pode sair de casa, está aguardando uma cirurgia aí. A gente não sabe nem como é que vai ser essa cirurgia, ela tem um risco enorme de morrer mesmo. Mas uma criança tão grave, né, cheia de histórico, e a gente modificando esse tronco histórico dela, mas levando em consideração que isso não é só postural, né? A gente já viu isso todos nos artigos, que isso repercute diretamente na função do diafragma evoluir. Aí uma pessoa típica, né? Posso dizer que ele é atleta, porque ele é coach de crossfit, e quando você tem um desalinhamento, né, de tórax, né? Como você entra com a musculatura acessória, se vocês olharem, né, o pescoço dele na primeira foto, como ele vai usando o acessório e puxando a cervical para trás, né? Impactando e tracionando. Né? Ainda faz uma atividade de levantamento de peso, você impacta mais a coluna e isso vai repercutir diretamente na capacidade pulmonar, né? em função. Aí chamando a atenção que os músculos respiratórios, né, têm uma ação destinada ao controle. E aí, sim, os artigos que são ouro da reabilitação pulmonar, me controle o tempo, tá, gente? Que coisa pra caramba. Enfim, esse primeiro artigo é tipo o Papa da reabilitação pulmonar, porque é daí que vem as recomendações da reabilitação pulmonar, é da Associação Americana e Europeia de Reabilitação Pulmonar. E o mais interessante que ele falou nesse artigo, até apresentei esse pronto, é a seguinte frase: um programa abrangente de reabilitação pulmonar é baseado em anos de experiência clínica e opinião de especialista, e não com bases em evidências. Está lá nesse artigo escrito isso. Então, o que ele está dizendo aí? Que a reabilitação pulmonar hoje, que todo mundo segue, é baseada em opinião e experiência de especialista, e não em base de evidências. É o artigo que é mais seguido pelo pessoal da reabilitação pulmonar. É o último, tá, de 2015, é uma declaração de atualização do documento de 2006, feito por 46 especialistas de reabilitação pulmonar. Não estou falando que a pesquisa não é importante, mas só dizendo que como a gente é seletivo, né, no Brasil, né? Enfim. Então ele chama atenção também para a mobilidade de tórax, repercutindo na capacidade pulmonar, nas alterações, cifose, diâmetro posterior, ombro anteriorizado, né, em protração e flexão de tronco, que vão repercutir diretamente no declínio da função pulmonar, tudo que a gente já viu, só repete. Ele chama atenção para a hipercirculação, na desvantagem do diafragma, e chama atenção para uma coisa muito importante que a gente ama no Brasil, que o treinamento de resistência, está falando dos resistores, tá? Que a gente está amando aqui no Brasil, eu não, mas enfim, apesar de conferir ganho na capacidade de exercício, não melhora a capacidade dos músculos inspiratórios. Então, é uma contradição que ele fala. Melhora a capacidade, que a gente vai ver que não é bem assim, de realizar exercícios, mas não melhora a função pulmonar. Que o uso de treinamento muscular inspiratório no DPOC é questionável, está lá nesse documento. Né? E que o DPOC que desatura durante o exercício, mesmo você suplementando o O2 e broncodilatador, não influencia na melhora do exercício. Né? E ele ainda faz o seguinte, a solução dele é usar Heliox e VNI nesses pacientes para tentar tolerar o exercício. O treinamento de resistência da musculatura, ele ainda fala outro, que o treinamento muscular INS, treinamento de musculatura, fortalecimento, por isso que eles fazem muito fortalecimento de membros, seria melhor e mais eficiente do que os resistores no DPOC. Então, tá nesse documento, não sei o que estou falando. Né? Esse outro da direita é da Associação Cardíaca dos Estados Unidos, acho que é dos Estados Unidos isso. Americanos. Ele fala a mesma coisa, tá? Esse que a gente precisa olhar, né, por essa questão de mobilidade de tórax e não pensar só em execução de exercícios. É uma recomendação também de uma outra associação importante.
E esse outro aí vem chamando a atenção por uma terapia manual, né? Ele vem falando da terapia manual como uma solução para esses pacientes e tolerância, né, ao exercício para liberação diafragmática. A gente vem falando muito da mobilização de tórax e liberação diafragmática. E esse aí, para a gente fechar, o que ele vem falando? Que o exercício, se você quer o que aconteceu com a menina, se você não levar em consideração, né, essa alteração, ele fala em idoso, o exercício ele pode piorar o indivíduo, porque o idoso ele já tem uma resposta ruim, né, aumento de carga pelo envelhecimento. E se você não tiver cuidado com essa questão ventilatória, você pode tornar ainda mais difícil para ele fazer o exercício, né, concluindo tudo que foi falado. Aí para a gente, né, é muito complexo, nem vou entrar, senão eu vou ficar com muito tempo, mas é muito complexo o que você precisa estar funcionando no seu sistema para realizar uma atividade física, que é uma sobrecarga de ajuste sistêmico nesse corpo, que no envelhecimento você perde. Então, a gente tem que repensar se nos idosos é simplesmente você dar um pezinho na mão e fazer atividade física. Esse é um paciente com Parkinson, né, que a Fernanda vem trabalhando com ele, é o pai dela. E Parkinson, né, que é dito como, né, rígido, que não faz, e ele, depois de um trabalho construído com muito mais mobilidade, brincando com a bola, ele melhorou muito. Se quiser acompanhar, tem lá na página a evolução dele. E ele melhorou muito. Um Parkinson, que muitos diriam que não tem o que fazer, né? Um paciente simplesmente alérgico, que foi colocado em sobrecarga. A mãe queria que ele fosse um atleta, né, um jogador de futebol. E não foi, por algum motivo, ele não deu conta dessa sobrecarga, não foi acompanhado, foi atendido no hospital. A tensão, lembra da impactação que eu falei que gera, né, do desequilíbrio de forças, né, como impacta a coluna, como você, né, desorganiza esse sistema muscular e como isso repercute no corpo do paciente. Um paciente que não chegaria para a gente, como não chegou, ele ficou internado, a mãe levou para casa, né, um adolescente, mas ele é acompanhado com o pediatra, e o pediatra não vê indicação para fisioterapia. Aí a gente resumindo só, né, para a gente relembrar, né, que a gente se fala sempre no RTA, atividade não respiratória, que é importante, qual a importância da atividade não respiratória desses músculos, captação sensorial, interação com o meio, reação de retificação e equilíbrio, independência motora, manutenção da postura contra a gravidade, as bases do método, né, reequilibrar, né, melhorar a conformidade tórax, facilitar o funcionamento do diafragma e melhorar volume e mobilidade tórax. Tudo que eu falei até agora. Né? A gente trabalha em cima das coordenações, fortalecimento, alongamento, estabilização da caixa torácica, que melhora o desempenho do diafragma. Os objetivos, tudo que a gente vê nos artigos, melhorar a ventilação pulmonar, remoção de secreção, desbloqueio do tórax, redução do esforço, reintegração das atividades respiratórias e não. Os manuseios que a gente usa, só para vocês relembrarem mesmo. E uma frase para encerrar, vocês pensarem em tudo que a gente falou hoje. Uma vez perfeita a respiração, tudo mais entra nos eixos. Respiração é vida, mas as pessoas a ignoram. Não lhe prestam nenhuma atenção. E toda mudança que acontecer, acontecerá através da mudança em sua respiração. É isso que eu queria deixar aí para vocês. Não sei como sair daqui. Como é que fecha isso? Como é que eu descompartilho isso, Mari? Não sei. Lá em cima, Monique, vai com o seu cursor lá em cima, vai ter escrito Stop Sharing. Ótimo. Beleza. Muito bom mesmo que você trouxe, Monique, maravilhoso.